E ai suas lolas virginias, tudo beleza? Hoje vamos continuar aquela teoria que muita gente nem sabe como começou, mas eu sei como vai acabar, a teoria da Gine. Bora pro vídeo. Bills estava gritando com Goku, o chamando de idiota, como ele foi permitir que o grande Zenyo fosse apagar os universos com média abaixo de 7. Goku diz que a culpa não era dele. O grande Zenyo já ia fazer isso de qualquer forma. O torneio é uma maneira de dar a chance de sobrevivência para algum universo. Gine fica pensando como eles achariam 10 guerreiros capazes de participar de algo tão sério. Bills diz que era bom o Goku encontrar os 10 guerreiros. Senão ele ia apagar o Goku. Goku diz que se o Sr. Bills apagasse ele, iria diminuir a quantidade de guerreiros capazes de defender o universo 7. Gine diz que quer fazer uma reunião na Corporação Cápsula para decidir o futuro do universo 7. Goku diz que ele, Raditz, sua mãe e Vegeta já estavam praticamente confirmados. Whis diz que eram 4 guerreiros ainda, precisavam de mais 6. Bills diz que não importa quem fosse, só deveriam ser poderosos para lutar nesse torneio. Whis sugere Trunks e Espinária. São guerreiros prodígios, com potenciais incríveis. Goku diz que apesar de serem guerreiros muito habilidosos, eles não são muito experientes em combate sério, como visto na luta contra o Gold Frieza. Gine diz que também, Espinária é muito cabeça quente, ela não iria se dar bem num Battle Royale. Goku diz que amanhã eles iam decidir os guerreiros na Corporação Cápsula. No dia seguinte, Goku explica a situação pros guerreiros e estavam na Corporação Cápsula: Goku, Vegeta, Raditz, Gine, Piccolo, Gohan, Trunks, Espinária, Randy, Goten, Bulma, Bills, Whis, Kaioshin, Kuririn. Número 18. Marion e Titi. Bulma fica assustada, pois ela acabou de descobrir que estava grávida. Goku diz que a situação é muito séria. Gohan diz que dessa vez, ele ia participar, ele não pode permitir que o universo 7 seja destruído. Vegeta diz que também ia participar, ele não ia permitir que o universo fosse apagado antes de seu novo filho nascer. Raditz diz que também ia participar, ele aperfeiçoou ainda mais o Super Saiyajin 3 em combate. Piccolo diz que não poderia ficar de braços cruzados enquanto o universo corre risco de ser eliminado. Whis diz que já tinham 6 guerreiros, faltavam 4. Goku pergunta se Kuririn iria querer participar também. Kuririn diz que isso não estava no nível dele. Goku diz que Kuririn tinha pessoas para defender também. Se eles perdessem, o universo todo ia ser apagado. Gine diz que Kuririn não era tão poderoso quanto eles, mas tinha técnicas incríveis, que usadas corretamente, poderiam ajudar e muito o torneio do poder. 18 diz para Kuririn aceitar. Kuririn pergunta o que a 18 estava falando. 18 diz que era uma luta pela sobrevivência no eles tinham muita coisa para proteger. Kuririn pergunta se a 18 também ia lutar. 18 diz que era óbvio, ela não ia deixar o universo ser apagado da existência sem lutar. Kuririn olha para Goku e diz que aceita participar. Trunks diz que ele e Espinária também queriam participar desse torneio. Goku diz que eles precisariam treinar muito para algo desse nível. Espinária fica irritada e pergunta do porquê o Sr. Kuririn pode participar e eles não. Gine diz que nenhum dos dois tem controle suficiente para participar de algo tão sério. Raditz diz que era verdade. Espinária ficava muito estressadinha com qualquer coisa. Bastava um oponente tirar ela do sério no torneio, que ela ficava igual ao Nappa. Vegeta diz que Trunks era muito metido numa batalha, sempre se vangloriando antes de vencer o inimigo. Isso podia ser um problema no torneio. Espinária diz que isso não era justo. 18 pergunta que tal o 16 e o 17, eles passaram anos numa ilha, protegendo os animais dela. Eles ficaram bem mais fortes que no passado, por serem estar lutando contra caçadores. Bulma pergunta como o 16 ficou mais forte se ele não é orgânico para evoluir. 18 diz que 16 sempre atualiza seus componentes. 17 ganha muito dinheiro com o trabalho dele. E 16 por ser um robô 100%, gasta seu dinheiro sempre em atualizações. Goku diz que estava decidido. Ele ia para a ilha do 17, recrutar ele e 16 pro torneio. Espinária diz que isso não era justo. Trunks diz que eles tinham razão. Eles quase se perderam dentro da fusão de Esprox, por não controlar bem suas personalidades em combate. Espinária diz que não queria ficar presa para sempre dentro de uma fusão. Foi assustador. Trunks diz que eles deveriam treinar com o tal Mestre Karin como o Mestre Kami tinha dito antes. Ele com certeza pode dar um treino físico e mental. Goten pergunta se ele pode participar também. Titi aparece e diz que não e não. Goten está em semana de provas e ele não ia mais lutar depois de tudo o que aconteceu. Randy pergunta se esse tal Kami não era aquele gato velho que vivia na torre embaixo do templo sagrado. Trunks disse que o Mestre Kami falou que tudo o que ele podia oferecer, ele já ofereceu. Se eles quisessem ficar ainda mais fortes, tanto mentalmente quanto fisicamente, eles deveriam ir até o Mestre Karin.
Espinária diz não saber como um gato velho que nem ao menos luta poderia ensinar algo pra eles. Trunks fica irritado e pergunta se Espinária estava vendo. Era por essas atitudes que eles não iam participar do torneio do poder. Espinária diz que Trunks não era melhor que ela, sempre sendo exibido e metido. Foi isso que matou ele na vez do Freeza dourado. Trunks diz ter mais autocontrole que ela pelo menos. Quantas vezes ele já salvou a cabeça da Espinária da morte. Espinária se transforma em Super Saiyajin e diz que ela pelo menos alcançou o nível dos deuses, enquanto ele dependia de uma técnica que arrebentava com o corpo. Trunks também se transforma em Super Saiyajin e diz que pelo menos ele aguenta mais de 1000 de gravidade. Espinária chama Trunks de idiota, Trunks chama Espinária de mula tonta. Os dois continuam brigando entre si e Hunt diz que eles eram realmente um lindo casal Saiyajin, não acham? Goku diz que estava tudo certo, ele ia atrás do 16 e do 17. Enquanto isso, no planeta Sadala, Kiabe chega com sua nave na casa do seu capitão para recrutá-lo para o torneio do poder. Rensu por sua vez diz que ele se aposentou de vez e seu poder não era mais lá grande coisa quanto a da sua época de ouro. Kiabe diz que vai ensinar ele a se transformar em Super Saiyajin. Rensu pergunta o que era esse tal Super Saiyajin. Kiabe se transforma, deixando Rensu surpreso. Rensu por sua vez diz que esse poder era incrível, mas nem de longe ele iria conseguir fazer isso. Kiabe diz que o universo inteiro corre perigo de ser apagado, todos a quem ele ama, todos os seus companheiros de batalha, todos os seus amigos Saiyajins, iriam morrer se o capitão não lutasse. Rensu diz que entende a gravidade da situação, ele não está nas melhores condições para lutar pela sobrevivência do universo. O máximo que ia acontecer é ele ser um peso para o universo 6. Kiabe diz que o Sr. Rensu nunca seria um peso. Rensu diz que ele não vai lutar, mas pode sugerir uma pessoa com um potencial oculto maior que o dele. Kiabe pergunta quem poderia ter um potencial maior que o senhor. Goku estava indo para a ilha que a número 18 tinha indicado, quando de longe, vê vários tiros, e se pergunta o que estava acontecendo ali. 16 estava atirando contra a armada dos caçadores, e diz para o 17 ir pelo flanco esquerdo. Na posição 4B, 17 dá um chute muito forte no caminhão, jogando vários contra as montanhas. Os caçadores começam a atirar em 17, mas 17 pega as balas de todos, e diz que eles nunca aprendem. 16 diz que uma frota aérea estava se aproximando pelo lado sudoeste da ilha. 17 diz que ele ficava com os aéreos, e 16 ficava com os terrestres. 16 pergunta se 17 não queria variar um pouco. 17 diz que de jeito nenhum, e ele sai voando. 16 olha para os caçadores, e diz que eles tinham 98,46% de chance de morrerem se continuarem com esses ataques. Por isso ele vai dar uma última chance para eles saírem dessa ilha, e nunca mais voltarem. Os caçadores dizem que a Liga dos Caçadores nunca foge de uma batalha. 16 diz que realmente sente muito então, e ele acerta apenas um tiro em cada caçador, os matando. 16 diz que normalmente ele não gosta de matar ninguém, mas existem pessoas que não são convencidas por palavras. 17 estava no ar, e os aviões soltam mísseis na direção do 17, que faz um campo de força neles impedindo que sua explosão afetasse a ilha. 17 aparece em cima de um avião, e enfia sua mão dentro do motor, e o tira com muita facilidade, e diz que esperava que aquilo não fosse importante. Outro avião atira nele, e 17 solta uma esfera de energia que explode o avião facilmente. 17 diz que eles iam voltar. Eles sempre voltam. Goku aparece atrás dele, e 17 solta um ataque na direção do Goku, mas Goku rebate com facilidade. 17 fica surpreso, e pergunta se ele era o Son Goku. Goku pergunta há quanto tempo ele não via o 17, desde os acontecimentos do Buu eles sumiram. 17 diz que claro, o trabalho deles como guardas ambientais estava consumindo muito tempo deles. 16 fala no comunicador do 17, que foram os últimos daquela armada. 17 pergunta se o Son Goku queria algo em específico deles. Afinal, eles nunca foram tão próximos para Goku fazer uma visita a eles. Goku diz que quer falar com ele. 16 era um assunto muito sério. 17 diz que eles iam só limpar a sujeira deles, e depois eles iam conversar.